Olá, sejam bem-vindos a este devocional. Eu sou a Thalita Cunha e o tema do nosso devocional de hoje é Negando a Veracidade de Deus. O texto da nossa meditação está no livro de Gênesis. Iniciaremos hoje o capítulo 3 e meditaremos no versículo 1 que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Queridos, antes da gente entrar na meditação desse texto, eu quero aqui trazer uma introdução referente a este momento da queda. Porque ali, naquele momento, né, no ambiente do jardim, havia uma realidade em torno de Adão e Eva. Eles eram cercados de amor, de alegria e de paz. Isso compunha o paraíso. Mas isso foi destruído, né, em detrimento da desobediência humana, ou seja, a queda do homem. Mas será que essa história de Adão e Eva não seria um mito ou uma fábula verdadeira teologicamente, mas não historicamente? Muitos pensam assim, né? Mas eu estou entre os dissidentes, porque certamente a serpente falante e as árvores de nomes específicos do jardim, que parecem figuras míticas, né? Pois reaparece mais adiante na escritura de uma forma obviamente simbólica, né? Por exemplo, para a árvore da vida, tem referências lá em Apocalipse 2, versículo 7, capítulo 22, versículo 2, capítulo 22, versículo 14, faz referência sobre a árvore da vida. E também a antiga serpente, que se refere ao diabo, em Apocalipse 12, 7, fala a respeito disso. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 2 também. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, ele afirma categoricamente a historicidade de Adão. Ele traça cuidadosamente um paralelo entre Adão e Cristo, argumentando que, assim como o pecado e a morte entraram no mundo através da desobediência de um homem, né, chamado Adão, a salvação e a vida foram oferecidas a nós pela obediência também de um só homem, que é Jesus Cristo, e ele retrata isso lá em Romanos 5, versículo 12 ao 21. Ou seja, seu argumento seria pouco convincente se a desobediência de Adão não fosse tão histórica quanto a obediência de Cristo. Então nós devemos ter em mente que Deus deu a Adão e Eva 3 instruções: a permissão para comerem livremente dos frutos de todas as árvores do jardim, a proibição de comer o fruto de uma determinada árvore e a punição no caso da desobediência. Mas eles sabiam muito bem o que podiam e o que não podiam fazer. E o que aconteceria se caso eles desobedecessem. Então nós devemos considerar agora, né, como a serpente, sendo mais astuta que todas as criaturas, ela torceu essas instruções, transformando-as em tentação. A sutileza de Satanás ainda emprega essa mesma tática até hoje. Hoje iremos refletir sobre como o diabo negou a veracidade de Deus. Deus havia dito que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto proibido, certamente morreria. Está lá em Gênesis 2, versículo 17. Porém o diabo lhe diz: certamente não morrerão. Capítulo 3, versículo 4 de Gênesis. E desta forma, Eva se viu diante de uma contradição. Ambas as afirmações não poderiam estar corretas. Uma delas era uma mentira. Mas qual delas? Infelizmente, ela acreditou na mentira do diabo e duvidou da veracidade de Deus. Porém, Deus estava falando a verdade. Adão e Eva morreram espiritualmente. Até pecarem, eles podiam comer livremente da árvore da vida, mas agora haviam perdido esse acesso privilegiado
e o caminho para a árvore da vida passou a ser estritamente vigiado. Ao mesmo tempo, seus corpos também se tornaram mortais. Deus disse a Adão: porque você é pó e ao pó voltará. Os vestígios fósseis indicam claramente que a morte sempre existiu no reino animal e vegetal. Mas parece que Deus desejava que os seres humanos fossem feitos à sua imagem e experimentassem um fim mais nobre que a desintegração que chamamos de morte. Talvez um tipo de translado, como aconteceu com Enoque e Elias, que foram homens que não passaram pela morte. A Bíblia retrata isso. E o diabo continua negando as advertências de Deus acerca do seu juízo e da terrível realidade do inferno para aqueles que se recusam a se arrepender. Continuamos a ouvir o sussurro do diabo: você não morrerá. Mas é como os falsos profetas que dizem paz quando não há paz. Por exemplo, Ezequiel 13, versículo 10. E como disse Jesus, o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Essa passagem está lá em João 8, 14. Amados, a mesma sutileza usada ali no jardim, o mesmo ar astuto ali, né, que trouxe a queda do homem, é o mesmo. Hoje, Satanás atua assim nas nossas vidas. Constantemente, ele tenta nos convencer de que a promessa de Deus não vai se cumprir, de que a palavra de Deus não vai ser feita e executada na nossa vida, de que aquela oração, que aquele irmão orou por você, não vai te alcançar, não vai surtir efeito sobre você. É mentira. Ele é o pai da mentira. E ele nos bombardeia o tempo todo. Por quê? Porque ele quer nos tirar de uma realidade de glória da qual ele tinha, mas ele perdeu. E o desejo dele é que a gente perca agora também. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças uma vez mais por esse momento de devocional. Em especial, Senhor, te dou graças por Cristo Jesus e o corpo e o sangue entregue para a nossa redenção, para a nossa restauração, para a remissão dos nossos pecados, do qual nenhum de nós poderia estar em sua presença, se não fosse pelas suas muitas misericórdias. Te suplico, Senhor, que nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados e que conheçamos o teu supremo propósito, e que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome do seu Filho, que vive e reina para sempre. Amém.